Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Tudo certo. É o seguinte, hoje nós vamos trabalhar com a reprodução dos animais invertebrados. Na aula passada, a professora trabalhou com reprodução de animais com vocês, mas em geral. Então, hoje a gente vai falar só sobre os invertebrados, ok? Vamos lá. Bom, gente, então existem dois grupos principais no reino animal: os vertebrados e os invertebrados. Ambos pertencem ao reino animalia. Contudo, a estrutura corporal varia bastante de um grupo para outro grupo. Os animais invertebrados, eles são reconhecidos pela ausência da caixa craniana e da coluna vertebral. Como não possuem esqueleto interno, costumam ser chamados de animais que têm o corpo mole. Apesar do esqueleto ser justamente a principal diferenciação entre os animais vertebrados e invertebrados, é importante conhecer um pouco mais a fundo as características principais deles. Uma característica comum que nós temos nos invertebrados é a ausência da espinha dorsal, tá? Um exemplo, tá, é as esponjas, tá? Que apesar de se enquadrarem nesta categoria, elas continuam a fazer parte desse grupo. A formação multicelular, tá? O que significa isso? Grupos diferentes de células que compõem este organismo. E a ausência da parede celular, pois são formados por células animais, tá? Então, não possuem parede celular. Com exceção das esponjas, elas possuem tecidos como resultado de sua organização celular, ou seja, elas possuem um conjunto de células que trabalham juntas para realizar uma determinada função. Que mais que eu sei? Eu posso dizer que eles são eucariontes, ou seja, o núcleo celular ele é separado do citoplasma por meio de uma membrana. Os animais invertebrados eles podem ser divididos tanto pela reprodução sexuada, a partir de gametas, quanto pela reprodução assexuada. Na assexuada, não ocorre a recombinação do material genético. O que seria essa recombinação? Seria a troca, a mistura de genes, tá? Então, na assexuada, não ocorre a recombinação do material genético, ao contrário do que acontece com a assexuada, tá? De forma geral, gente, podemos dizer que a grande maioria dos invertebrados é capaz de se locomover. Diferentemente dos vegetais, que produzem a sua própria energia através da fotossíntese, os invertebrados, eles necessitam extrair essa energia necessária para a sua sobrevivência através de outros seres. Como assim? Para isso, eles se alimentam de seres autótrofos, que são vegetais, e heterótrofos, que são animais. Os invertebrados, eles sempre retiram o oxigênio necessário para a sobrevivência do ar ou da água. Mesmo que os animais invertebrados não pareçam importantes no nosso dia a dia, gente, eles são essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Muitos desses animais, eles são responsáveis pela polinização,
ou pela decomposição de outros organismos, e até mesmo servem de base para a cadeia alimentar. Agora, a prof vai falar sobre os principais filos dos animais invertebrados, algo que eu já trabalhei com vocês lá no 7º ano e que eu só vou dar uma revisadinha assim, uma pincelada, só para vocês lembrarem, tá? Os artrópodes, tá? Eu tô falando aqui das formigas, né, gente? Coloquei nessa imagem, tá? As formigas que são artrópodes, né? Então, os artrópodes são seres que mais se assemelham aos vertebrados. Por que eles mais se assemelham aos vertebrados? Devido à presença de um exoesqueleto, que é uma espécie de esqueleto externo que os ajuda na sustentação e na proteção do corpo. São seres extremamente presentes no nosso dia a dia, tá? Sendo conhecidos por insetos, aracnídeos, crustáceos e outros. Os moluscos, gente. Os moluscos costumam ser conhecidos pela concha que carregam sobre o corpo, mas também abrangem outros animais famosos, como o polvo e a lula, tá? Eles vivem em ambientes aquáticos ou então em ambientes terrestres úmidos e são seres mais complexos, que possuem diferentes classificações dentro do próprio filo, ok? Os poríferos, gente, é algo que a gente estudou muito ano passado, tá? Então, são animais conhecidos pela presença de poros no corpo, por isso que eles recebem o nome, esse filo recebe esse nome, né? Poríferos. Eles são exclusivamente aquáticos, sendo que eles não possuem os sistemas, órgãos ou tecidos em sua composição. Eles vivem fixos em rochas ou em estruturas submersas, e um exemplo de porífero são as esponjas, tá? Os quinidários ou selenterados. Assim como os poríferos, gente, os quinidários são animais aquáticos também, né? Eles são seres com sistemas extremamente simples, tá? Sendo diferenciados pela simetria radial. Aí vocês lembram do que era a simetria radial? É quando eu tenho um eixo de simetria e eu consigo dividir esse animal em várias partes iguais, semelhantes, né? Exemplos são os quinidários e os corais e as anêmonas do mar. E os equinodermos, gente? Os equinodermos são seres exclusivamente marinhos também, conhecidos também pela simetria radial. Existe uma grande variedade de formas, uma grande variedade de cores e de espécies nesse filo. Exemplos: estrelas do mar, pepino do mar, tá? São exemplos de equinodermos. Plateumintos. Os plateumintos, gente, são vermes de corpo achatado, lembra disso, tá? Os plateumintos, então, são vermes com corpo achatado. Apesar de ser mais comum encontrá-los em ambiente aquático, eu também tenho algumas espécies que vivem em ambientes terrestres e úmidos, tá? Eles podem ser de vida livre ou eles podem ser parasitas. Parasita, por exemplo, é a tênia, tá? Animais responsáveis por uma doença chamada de teníase, que vocês viram ano passado comigo. Outro exemplo de plateuminto, só que de vida livre, são as planárias. Enquanto os plateumintos, né, eles são achatados, os nemateumintos, gente, como vocês podem ver aí na imagem, eles têm o corpo cilíndrico.
Eles possuem sistemas completos, como é o caso do sistema digestivo, o nervoso e o excretor. E eles são conhecidos por inúmeros parasitas, como, por exemplo, a lombriga e os vermes que provocam, por exemplo, a ancilostomose, que são os ancilóstomos, tá? E para finalizar os grupos aí, gente, temos os anelídeos, né? Que nós estudamos muito também o ano passado. Uma das principais características dos anelídeos é o corpo segmentado em anéis, por isso o nome anelídeos, tá? Eles possuem sistema digestório, circulatório, excretor, nervoso e reprodutor. Exemplos: as minhocas e as sanguessugas. E agora a gente vai falar realmente sobre a reprodução dos invertebrados, né? Então, gente, o hábito de vida dos animais ajuda a determinar a forma como vão fazer com que seus gametas se encontrem para que ocorra a fecundação. Isso vale tanto para os invertebrados como para os vertebrados. Eu já disse para vocês que a fecundação ela pode ser externa e ela também pode ser interna. Qual a diferença? Quando ela é externa, os gametas masculinos e femininos, eles são liberados no ambiente. Eles vão se unir fora do corpo do animal e, quando ela é uma fecundação interna, o encontro dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea, após ocorrer a cópula. E o que é a cópula? É o ato sexual no qual o macho introduz os gametas e a fêmea recebe esses gametas por meio dos seus órgãos sexuais. Após a fecundação, formam-se os ovos e eles podem se desenvolver de duas formas, ou através do desenvolvimento indireto ou através do desenvolvimento direto, que eu já expliquei também. O desenvolvimento indireto, lembra, é quando nascem larvas que passam por diferentes etapas até chegar à forma adulta, ou seja, quando ocorre uma metamorfose. O caso, por exemplo, vamos lá, da borboleta, tá? Ela nasce, na verdade, uma lagarta, ela passa por um estágio de pupa e depois, obviamente, vai surgir uma linda borboleta já adulta, tá? E o desenvolvimento direto, o que acontece? Nascem indivíduos semelhantes ao indivíduo adulto, ou seja, não existe metamorfose. Agora, a professora vai falar um minutinho para vocês sobre a reprodução dos besouros, sendo que a fecundação dos besouros, ela é uma fecundação interna. E por que eu escolhi besouros? Justamente porque é o que eu tenho no livro, tá? Então, a reprodução dos besouros. A maioria das espécies, ela é dioica. O que significa isso? Dioica é quando eu tenho os dois sexos, tá? Tanto masculino quanto feminino, em indivíduos diferentes, ou seja, eu tenho o macho e eu tenho a fêmea. Então, a maioria das espécies, ela é dioica. Embora existam espécies onde a reprodução é por partenogênese, tá? Estão lembrados da partenogênese? Eu citei sobre isso nas aulas passadas, quando eu falei sobre as abelhas. Eu disse que as abelhas, gente, algumas, né? Quando os óvulos não são fecundados, de algumas abelhas, tá?
esses ovos eles se tornam zangões. Então, os órgãos não fecundados formam os zangões, tá? Isso é a partenogênese, tá? Então, a maioria das espécies ela é dioica, mas existem espécies que também têm essa reprodução, que é a reprodução por partenogênese. Só há isso em fêmeas, né? E ainda espécies que podem se reproduzir tanto de forma dioica quanto por partenogênese. Apesar disso, gente, a partenogênese é um comportamento extremamente raro nessa ordem. Na reprodução dioica, o macho ele vai fecundar a fêmea e esta vai armazenar o esperma desta fecundação aonde? Na espermateca. Até quando? Até que os ovos eles sejam fertilizados. O número de ovos produzidos, gente, pode variar de espécie para espécie. Eles colocam ovos, mas os filhotes não são parecidos com os adultos. Ou seja, eles passam por estágios de larva ou de pupa, antes de chegar à forma adulta. Em alguns casos, os machos, gente, eles podem ter as antenas mais longas, contando com estruturas especiais para identificar que são chamados de feromônios, produzidos pelas fêmeas. Então, quem produz esses feromônios são as fêmeas, tá? E elas exalam esses feromônios. Para quê? Para que os machos sejam atraídos para poder copular. Além dos feromônios, existem outros mecanismos que ajudam o macho e a fêmea a se encontrarem para copular. Quais seriam esses outros mecanismos? Um deles é o estímulo visual. Como assim estímulo visual? Existem alguns besouros, gente, conhecidos popularmente por vagalumes, tá? Que em ambos os sexos, tanto nos machos quanto nas fêmeas, eles produzem uma luz, tá? Em órgãos bioluminescentes. E onde ficam esses órgãos? Eles ficam localizados próximos ao abdômen, tá? Em algumas espécies, apenas as fêmeas emitem luz constantemente, para que os machos a localizem, e o contato final é feito através das vias olfatórias, através dos feromônios. Alguma dúvida? Então, gente, agora a professora também vai falar para vocês sobre a reprodução das moscas, que tem o desenvolvimento indireto, e eu estou utilizando esse exemplo, porque também tem no livro, tá? E para vocês poderem estudar, né? Então, vamos lá. As moscas são de um grupo de espécie de ordem Diptera, tá? Ou seja, possuem 2 asas, presentes em todo o mundo. Algumas das mais conhecidas são as moscas domésticas. O tempo de vida de uma mosca passa por 4 fases: ovo, larva, pupa e adulta. Como a maior parte dos insetos, as moscas passam por uma série de transformações morfológicas que a gente chama de metamorfose. Como acontece com todos os insetos, a reprodução das moscas ela só vai acontecer no estado adulto. Antes disso acontecer, o macho ele deve cortejar a fêmea. Como? Ele emite vibrações que também ajudam a controlar a sua posição durante o voo. É por isso que as moscas têm um som bastante característico, tá, gente? As fêmeas, elas valorizam a canção dos machos e o seu cheiro, ou seja, os seus feromônios, tá?
que para elas é muito agradável. Se elas decidirem que não querem acasalar com aquele macho, elas continuam em movimento. Agora, por outro lado, se elas acreditarem que encontraram o companheiro ideal ou o príncipe encantado, elas ficam quietinhas, paradinhas, de maneira que ele possa começar o acasalamento. O ciclo de vida das moscas começa com a fase dos ovos. Por isso podemos dizer que esses insetos, eles são ovíparos, ou pelo menos a maioria deles. Depois do acasalamento, gente, a fêmea busca um bom lugar para colocar os ovos. O local escolhido depende de cada espécie de mosca. A mosca doméstica, por exemplo, ela coloca seus ovos em restos orgânicos em decomposição, como, por exemplo, uma carne que está em decomposição. Em pouco tempo, gente, esses ovos eles vão eclodir, eles vão se arrebentar, eles vão se abrir. E deles vão sair larvas de moscas. Como é que elas são, essas larvas dessas moscas? Elas têm, assim, uma forma meia pálida e larga, como está aí, ó, na imagem que a professora colocou. De maneira popular, elas costumam ser chamadas de vermes, tá? Essas larvas. A principal função das larvas é se alimentar. E do que ela vai se alimentar? De tudo que ela puder, tudo que ela conseguir. Para quê? Para aumentar o tamanho dela e ela se desenvolver adequadamente. O alimento, gente, também depende da espécie da mosca, né? Como a gente pode imaginar, as larvas das moscas domésticas, elas vão se alimentar de qualquer material orgânico que esteja em decomposição. Agora, quando elas já tiverem comido o suficiente, estas larvas, elas vão se cobrir de uma espécie de cápsula, que tem uma cor meio escura, meio amarronzada ou meio avermelhada. Isso que eu estou falando agora para vocês, como se fosse essa cápsula, na verdade é a pupa, tá? E durante essa etapa, o animal, ele não se alimenta e ele não se move. Durante esse período, o seu corpo se diferencia em 3 partes. Ele tem cabeça, tórax e abdômen. Além disso, vão apresentar asas e patas. Depois dessa transformação toda, gente, a mosca adulta, ela sai da pupa da mesma maneira que, por exemplo, as borboletas, né? E no estado adulto, quando elas forem adultas, elas começam a reprodução. Durante a metamorfose, gente, as moscas dependem da temperatura. Como assim? No verão, quando as temperaturas elas estão muito altas, esse processo ocorre de maneira muito rápida. Agora, no inverno, as moscas permanecem na pupa até que o calor volte. Por isso que no inverno elas não incomodam tanto. Se elas se refugiarem bem, elas conseguem sobreviver na forma adulta até a primavera.